todos bem-vindos ao canal TV CEAH. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre a natureza das penas e gozos futuros das perguntas 965 a 982. Na pergunta 965, tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? E eles respondem que não podem ser materiais, diz o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e gozos, entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a maioria não lhe embota as sensações. As sensações não são físicas, não são materiais, mas o espírito, por ser mais sensível, por estar liberto da matéria, ele sente mais tudo aquilo que o seu pensamento ou a sua vida, aquilo que ele cultivou, criou para ele. Na pergunta 966, por que das penas e gozos da vida futura faz o homem muitas vezes tão grosseira e absurda ideia? Inteligência que ainda não se desenvolveu suficientemente. Compreende a criança as coisas como o adulto? Isso ao demais depende também do que se lhe ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma das crenças do homem em relação à vida depois da morte. Muito incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se então que recorrer a comparações e tomastes como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo que a sua linguagem não pôde exprimir. Todas aquelas crenças, todas aquelas figuras criadas para educar o homem ou para manter o homem na linha, para manter o homem fazendo o melhor possível na sua existência, muitas vezes o ser humano ficou com medo, ficou amedrontado de todas aquelas histórias que se criou com relação à vida futura. Na pergunta 967, em que consiste a felicidade dos espíritos bons, daqueles que já desencarnaram, que são bons, como é que eles são felizes? E eles respondem, em conhecerem todas as coisas. Os espíritos bons superiores conhecem tudo. Em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os espíritos puros gozam, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. O prazer, a felicidade não é o mesmo para todos os espíritos. E a felicidade completa só nos espíritos puros. Mas cada um, conforme o seu grau de evolução, vai sentir prazer e felicidade mediante as coisas boas que tiver realizado e que continua se exercitando, estudando, aprendendo, trabalhando, fazendo bem aos outros, ele vai sentir felicidade sim em relação àquilo que ele está fazendo, como fruto daquilo que ele está fazendo. Mas esta aspiração lhe constitui uma causa de emulação, não de inveja. Esse desejo de ser melhor, esse desejo de crescer espiritualmente é um motivo, é um estímulo para irmos ao encalço daqueles que foram na nossa frente e não sentimento de inveja. Sabem que deles depende o consegui-la. Para a conseguirem, trabalham. Porém, com a calma da consciência tranquila e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus.
Mesmo aqueles que que gozam de uma felicidade relativa, aqueles que não são tão evoluídos, só pelo simples fato de não terem as suas consciências culpadas, de não terem feito o mal, de procurarem dar o melhor de si, mesmo com as suas imperfeições, mas eles conseguem se sentir bem, se sentir em paz por terem escolhido aquele caminho. Na pergunta 968, citais entre as condições da felicidade dos espíritos bons a ausência das necessidades materiais. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozo? Então, os espíritos não sentem mais essas necessidades que o homem material, encarnado, sente. Mas, para o homem encarnado, é uma fonte de gozo, de prazer. A comida, a bebida e todas as coisas que a vida material nos proporciona. E os espíritos dizem assim, sim, gozo do animal. Quando não pode satisfazer a essas necessidades, passas por uma tortura. Aquele que vive somente em função da vida material, dos prazeres e das necessidades materiais, ele pode se sentir em verdadeira tortura, quando ele não está recebendo ou tendo condições de ter essas coisas materiais. E na pergunta 969, que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores? E eles respondem, é uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm da perfeição de Deus, porque o veem e compreendem, mas que muitas vezes não se deve tomar ao pé da letra. É uma alegoria, é uma fantasia criada para que a gente pudesse entender o que é que os espíritos superiores fazem. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não creias, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Seria, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência deles seria uma inutilidade sem termo. Quando os espíritos alcançam determinada evolução, eles não ficam fechados em si, sem fazer nada. Muito pelo contrário, quanto mais evoluído, mais o ser trabalha como co-criador, cuidando, ajudando a cuidar da criação divina. Estão isentos das tribulações da vida corpórea, já é um gozo. Os espíritos superiores não precisam mais reencarnar. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas. Dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa é a sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo, é um prazer, é uma felicidade, porque eles têm felicidade só pelo fato de sentirem amor fraterno. Eles já se sentem bem e são felizes por possuírem esse amor e por todo o bem que eles espalham. Na pergunta 970, em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados como as causas que os determinaram e proporcionais ao grau de inferioridade como os gozos o são aos de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não o obterem. Muitos espíritos inferiores sentem inveja daqueles que alcançaram já um certo grau evolutivo. Verem a felicidade e não a poderem alcançar. Pesar, ciúme, raiva, desesperança quanto aos que os impede de ser ditosos, remorsos, ansiedades, moral indefinível. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. Os espíritos inferiores se torturam pelo simples fato de não poderem, de não terem paz, de não terem alegria, de não terem bem-estar diante daquele outro que já conseguiu ultrapassar todas essas dificuldades e que agora está gozando do prazer de viver em paz. Na pergunta 971,
É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Sempre boa, está claro, da parte dos espíritos bons. Quando são espíritos bons, sempre são boas as suas influências. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhe parecem suscetíveis de se deixarem levar, e que são muitas vezes o que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Aqueles que são inferiores sentem prazer em atrair para o mal aqueles que estão encarnados, mas sempre percebendo, é preciso que haja uma afinidade. Eles apenas exploram aquilo que já existe em nós. A nossa maldade é nossa, não vem deles. Ela pode ser instigada por eles, mas ela existe dentro de nós. Por isso precisamos nos conhecer e nos trabalhar. E na pergunta 971A, assim, a morte não nos livra da tentação? Não, mas a ação dos maus espíritos é sempre bem menor sobre os outros espíritos. A ação dos espíritos inferiores em relação aos espíritos desencarnados é sempre menor do que a ação deles sobre o homem encarnado. Porque o homem encarnado, por ter se esquecido da sua vida no plano espiritual e estar envolvido com as suas paixões materiais, eles são mais acessíveis ou suscetíveis de receber essa influência espiritual. Na pergunta 972, como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, não podendo jogar com as paixões? As paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhes ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo o que as possa excitar. Toda influência espiritual, ela vem através do pensamento. Toda obsessão começa por um pensamento negativo que nós agasalhamos ou que sentimos prazer com aqueles pensamentos e nos deixamos envolver e nos deixamos levar. Estejamos nós aqui encarnados ou mesmo desencarnados. Há muitos espíritos que sofrem obsessão no plano espiritual porque não são vigilantes em relação aos seus pensamentos. Na pergunta 972A, mas de que servem essas paixões se já não tem objeto real, se não tem o corpo físico? Nisso, precisamente, é que lhes está o suplício. O avarento vê ouro que lhe não é dado possuir. O devasso, orgias em que não pode tomar parte. O orgulhoso, honras que lhe causam inveja e de que não podem gozar. E na pergunta 973, quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o espírito que as sofre teria dificuldade em vos dar dela uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensar que está condenado sem remissão. Kardec faz uma nota. Das penas e gozos da alma após a morte, forma o homem ideia mais ou menos elevada conforme o estado de sua inteligência. A sua condição no estado espiritual após a morte, ele vai ser de acordo com a sua inteligência, com aquilo que ele estudou, com aquilo que ele aprendeu espiritualmente. Quanto mais ele se desenvolve, tanto mais essa ideia se apura e se liberta da matéria. Compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. Ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual. A razão mais esclarecida nos diz, por isso mesmo, que ela não pode ser atingida pelas impressões que apenas sobre a matéria atuam. Não se segue, porém, daí que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo de suas faltas. As comunicações espíritas têm como resultado mostrar o estado futuro da alma, não mais em teoria, porém na realidade. Nós vamos ter exemplos bons no livro O Céu e o Inferno, da codificação,
que vai nos dar várias mensagens de espíritos, o que eles passaram no plano espiritual. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo. Ao mesmo tempo, entretanto, nos mostram como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre e, embora despojadas do aparato fantástico que a imaginação dos homens criou, não são menos aflitivas para os que fizeram mau uso de suas faculdades. Embora não exista um inferno, embora não exista um demônio, embora não exista condições que a imaginação popular sempre cultivou, existem outros tantos níveis de sofrimento que são, talvez, muito maiores e muito piores do que aqueles que o homem espera para depois da morte. Infinita é a variedade dessas consequências. Mas, em tese geral, pode-se dizer que cada um é punido por aquilo em que pecou. Assim é que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insulamento, pelas trevas, pela separação dos entes que lhes são caros, etc. Mas o espírito que cometeu a falta sempre vai sofrer em função do tipo de falta que cometeu. Na pergunta 974, de onde procede a doutrina do fogo eterno, do inferno, do fogo eterno? E eles respondem, imagem tomada como realidade, como tantas outras. São imagens, são figuras que foram criadas para conter o homem ou para iniciar o seu processo educativo. Na pergunta 974A, mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Quer dizer, o medo que a pessoa tenha não vai produzir um resultado bom? Não vai contê-la? Não vai de alguma forma fazer com que ela mude o seu comportamento? E eles respondem, vede se serve de freio mesmo entre os que o ensinam. Então, para a gente refletir se aquilo realmente serve de freio para os nossos impulsos negativos. Se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura nem salutar. Uma religião ensinar determinadas fantasias, determinadas coisas para meter medo na população, ela não vai se sustentar, porque com o desenvolvimento da ciência, a filosofia, as próprias religiões se modificam. Os seus conceitos milenares acabam se modificando em função dos novos descobrimentos, das novas descobertas que são realizadas pela própria ciência. Kardec faz uma nota. Impotente para, na sua linguagem, definir a natureza daqueles sofrimentos, o homem não encontrou comparação mais enérgica do que a do fogo, pois, para ele, o fogo é o tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais vigorosa. Dizendo-nos da onde surgiu essa crença no fogo eterno. Por isso é que a crença no fogo eterno data da mais remota antiguidade, tendo aos povos modernos herdado dos mais antigos. Por isso também é que o homem diz, em sua linguagem figurada, o fogo das paixões, abrasar de amor, de ciúme, etc. O fogo sempre simbolizando no ser humano o elemento em ebulição. E na pergunta 975, os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito, liberto da matéria, aspira à nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. Quando o espírito percebe que ele cometeu erros, está endividado perante a lei, ele pede novas encarnações, onde ele vai procurar pagar, resgatar esses débitos, aprender coisas novas e se adiantar moralmente.
É então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que teria podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Para o espírito errante, já não há véus, aquele que está entre uma encarnação e outra, no plano espiritual. Ele já não tem véus, ele não há mais o que esconder dele. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Mas sofre então porque compreende quanto foi culpado. Não tem mais ilusões, vê as coisas da sua realidade. Kardec faz uma nota. Na erraticidade, o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas, de outro, o futuro que lhe está prometido e percebe o que lhe falta para atingi-lo. É qual viajor que chega ao cume de uma montanha, vê o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer, a fim de chegar ao fim da sua jornada. Quando nós chegamos no plano espiritual, nós conseguimos vislumbrar com mais clareza quais as nossas faltas, aonde nós podemos ou devemos nos focar. E na pergunta 976, o espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição? E nesse caso, que fica sendo a felicidade deles se é assim turbada? Não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos essa ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Os espíritos, quando nos veem sofrer, eles vêm em nosso auxílio, eles nos dão as mãos e nos ajudam a despertar e a ver com mais clareza as soluções para os nossos problemas. Na pergunta 976A, isso se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes, mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? E eles respondem que se não vissem esses sofrimentos é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Natural que eles vejam, porque estão sempre conosco. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas elas consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que estes são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de coragem que vos retarda do que com os sofrimentos considerados em si mesmos, todos passageiros. Os espíritos que nos amam, que conviveram conosco durante a nossa jornada aqui na Terra, olham para nós enquanto encarnados, sofrendo, passando por dores, por situações que são desafios, mas eles procuram nos fortalecer, nos encorajar a permanecermos resignados, pacientes, tolerantes, diante das dificuldades, das dores, das provações. E não ficam angustiados e sofrendo, porque o ponto de vista deles já é diferente, eles veem com mais clareza. Aquilo que para nós é sofrimento, qualquer coisa para nós é sofrimento, mas eles sabem que muitos desses sofrimentos vêm para nos ajudar, para nos educar. Na pergunta 977, não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á concluir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Não pode ser de outro modo, diz o bom senso. Aquele que está culpado fica sempre diante da sua vítima no plano espiritual. E na pergunta 977A, será um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas? Maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corporais.
Então, até o resgate da falta, o espírito sofre as consequências daquilo que ele fez de errado. Kardec faz uma nota. Quando nos achamos no mundo dos espíritos, estando patente todo o nosso passado, o bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que haja praticado mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável destas lhe será um castigo e um remorso incessante, até que haja expiado seus erros, ao passo que o homem de bem, por toda parte, só encontrará olhares amigos e benevolentes. Para o mal, não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas, razão pela qual as evita continuamente. Que será quando, dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que fez, vir patenteados seus atos mais secretos, desmascarada sua hipocrisia, e não puder subtrair-se à visão delas? Enquanto a alma do homem perverso é presa de vergonha, do pesar, do remorso, a do justo goza perfeita serenidade. Aqui na Terra nós conseguimos evitar os nossos erros, falar os nossos erros, evitar aqueles a quem ofendemos, com quem erramos, mas no plano espiritual nós não vamos conseguir fazer isso. Todos nós teremos que responder por aquilo que fizemos de errado. Na pergunta 978, a lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade mesmo depois de se haver purificado? Não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submetera para esse fim. Todos temos passados cheios de erros, cheios de coisas que gostaríamos de esquecer. E quando nós nos reabilitarmos perante as leis de Deus, porque já teremos nos reabilitado perante as leis de Deus. Na pergunta 979, não serão para a alma causa de penosa apreensão que lhe altera a felicidade as provas porque ainda tenha de passar para acabar a sua purificação? Para a alma ainda maculada são. Daí vem que ela não pode gozar da felicidade perfeita, senão quando esteja completamente pura. Para aquela, porém, que já se elevou, nada tem de penoso o pensar nas provas que ainda haja de sofrer. O espírito, quando ele já alcança um certo desenvolvimento espiritual, ele não fica preocupado com o que ele ainda vai ter que passar, com o que ele ainda vai ter que fazer. Ele faz com muito prazer até. Quanto mais ele se eleva, mais trabalho ele quer, mais capacidade ele tem de fazer o bem, mais habilidades ele desenvolveu a ponto de retornar em forma de benefícios aos seus irmãos. Kardec faz uma nota. A alma que chegou a um certo grau de pureza já experimenta a felicidade, domina um sentimento de grata satisfação, sente-se feliz por tudo que vê, por tudo que a cerca. Levanta-se-lhe o véu que encobria os mistérios e as maravilhas da criação, e as perfeições divinas em todo o esplendor lhe aparecem. É na medida que você vai evoluindo, ele vai sim gozando de felicidade pela satisfação de fazer o bem. Na pergunta 980, o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Formam no mundo espiritual famílias pela identidade de sentimentos, consistindo nisso a felicidade espiritual. Do mesmo modo que no vosso mundo vos agrupais em categorias e experimentais certo prazer quando vos achais reunidos. Na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros e de que é por sua vez objeto, têm eles um manancial de felicidade, porquanto não há falsos amigos, nem hipócritas. No plano espiritual, a amizade é sincera e verdadeira. Kardec faz uma nota. Das primícias dessa felicidade goza o homem na terra quando se lhe deparam almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa.
Em uma vida mais purificada, inefável e ilimitado será esse gozo, pois aí ele só encontrará almas simpáticas, que o egoísmo não tornará frias. Na natureza, tudo é amor, o egoísmo é que o mata. Quando nós estamos aqui na Terra, nós temos as nossas amizades, aqueles seres que nos são simpáticos, que comungam conosco. No plano espiritual, isso se dá em maior escala, porque ali as afeições são realmente sinceras. Na pergunta 981, com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que, em vida, teme a morte e outro que a encara com indiferença e mesmo com alegria? Muito grande pode ser a diferença, entretanto, apaga-se com frequência em face das causas determinantes desse temor ou desse desejo. Vai depender da intenção, dos pensamentos da pessoa. Quer a tema, quer a deseje, pode o homem ser propelido por sentimentos muito diversos e que são esses sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte unicamente porque vê nela o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que lhe cumpre suportar. Tudo vai depender da intenção do espírito, porque aquele espírito que está ocupado com o seu desenvolvimento espiritual, ele não vai desejar a morte ou fugir de determinada situação. Ele vai aproveitar a provação para passar bem por ela e adquirir habilidades que ele até então não tinha. Na pergunta 982, será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? É preciso ser espírita para ter uma boa vida futura? E eles respondem, se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Não é em vão que fora da caridade não há salvação. É a caridade praticada de qualquer forma, em qualquer religião ou fora da religião, é que vai elevar o ser humano. Kardec faz uma nota. A crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos atinentes ao futuro. O conhecimento da doutrina ajuda muito nessa compreensão, nesse desapego. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta-nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. Então não é necessário sermos espírita. Agora, o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus que vai nos ajudar a passar pelos reveses da vida, que vai nos dar condições de passarmos melhor por todas as dificuldades que a vida nos oferece e fazemos um aprendizado que vamos levar para onde formos no plano espiritual. Esse aprendizado, ele vai cada vez mais se aprofundar conforme a nossa consciência se amplie. E aí nós vamos seguindo em frente com muito mais equilíbrio e segurança. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.